Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Mapa da Consultora. E aqui eu quero conversar com você, consultora em vendas diretas. Eu quero conversar com você, te dar dicas, sugestões, ter aquela troca saudável para você conquistar no mínimo R$ 1.000 todos os meses e dedicar apenas 1 hora por dia, tá? Hoje o nosso assunto é sobre consórcio. Hoje eu vou contar para vocês. Quero contar toda a minha experiência com o consórcio. Quero contar para vocês como eu faço as atividades diárias, aquelas atividades pormenores e que você consegue fazer o seu gerenciamento, você consegue visualizar o que entra, você consegue visualizar o que sai, consegue visualizar se você está tendo ou não lucro. Nós vamos conversar sobre isso hoje, tá? Meu nome é Franciele Silva, não sei se eu já me apresentei para vocês, mas hoje nós vamos falar sobre isso. Hoje nós não vamos conversar sobre como montar grupo de consórcio, quais as possibilidades de um grupo de consórcio. A gente já tem uma outra live sobre isso, tá? Sobre estratégias, inclusive, para você montar o seu grupo de consórcio, fechar as 10 pessoas. Hoje não é o nosso ponto focal aqui não. Nosso ponto focal são atividades diárias, atividades menores. Porque acaba, gente, que você consegue montar um grupo de consórcio, mas você não consegue visualizar dentro desse grupo se você está tendo lucro, se você não está tendo lucro. Você não consegue extrair desse grupo de consórcio o máximo possível que ele pode te dar. Porque um grupo de consórcio, ele não te dá não é só o valor fixo de pedido que você tem por mês, não, tá? Pelo menos nos meus grupos de consórcio, né? Eu extraio dele muito mais do que os R$ 500 que ele me dá por mês. Eu tenho lucro, eu tenho contato com o cliente, eu vendo meus estoques, eu divulgo minhas rifas, eu usufruo do grupo de consórcio o máximo possível. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, tá? O consórcio, gente, ele é uma excelente oportunidade de você, depois que você já tem um relacionamento com o cliente, é claro, você coloca ele no grupo de consórcio, parcela para ele aquela compra, né? Por exemplo, os meus grupos de consórcio são de R$ 500, 10 parcelas de R$ 50 e o cliente retira R$ 500. E aí, quando que a gente faz isso, gente? A gente faz isso para os clientes que a gente já tem um relacionamento, a gente já sabe que ele tem o pagamento em dia, enfim, isso é importantíssimo, né? Você já tem algum relacionamento com o cliente. Se são clientes novos, gente, na internet vocês conseguem achar fácil, tá? Contratos simples que vocês conseguem bater com seus clientes para garantir, né? Tanto eles garantir que vão pagar e vão ter o produto deles, quanto você que ele vai pagar realmente o seu grupo de consórcio. E aí, sobre esse tipo de informação, sobre contrato, que funciona, que não funciona, vocês vão ter que pesquisar na internet, vão ter que baixar os contratos disponíveis. Na internet tem muita coisa sobre isso, tá? Pelo menos na Tapoer, que é onde eu atuo, tem muita consultora que fala sobre isso, tem muito vídeo sobre como emitir um contrato para grupo de consórcios. Vocês vão ver que não tem dificuldade, tá? E isso é bom por quê? Porque resguarda, como eu já disse, né? Resguarda tanto o cliente quanto a gente como consultora. E por que esse vídeo de hoje é uma oportunidade, gente? Porque o grupo de consórcio, ele tem várias possibilidades. Várias possibilidades de vender mais, de lucrar mais, de fidelizar o seu cliente. E aí, a gente conversando sobre como é a rotina, né, de uma consultora com seu grupo de consórcio, vocês vão conseguir extrair isso. Eu vou contar para vocês tudo que eu faço, tudo. Eu tenho, inclusive, no mapa da consultora, né, as minhas rotinas definidas. Começou o grupo de consórcio, o que eu tenho que fazer? Iniciou o mês e eu tenho grupo de consórcio, o que eu tenho que fazer nos meus grupos de consórcio? Eu tenho tudo isso definido. E hoje eu quero contar para vocês, tá? Vou dar dicas para vocês, vou sugerir o que vocês façam. E eu espero que esse vídeo, gente, não fique somente no Instagram, somente no YouTube, não, tá? Tirem o que vocês aprenderem aqui do papel, coloquem em prática, que vocês vão ver o tanto que funciona, o tanto que dá certo. Eu comecei a ser consultora, né, em vendas diretas em 2018, na Tapoé. E eu não era uma consultora de sucesso, não. Eu
Tanto que eu demorei para montar meu primeiro grupo de consórcio, demorei. Isso provavelmente foi a pedido da minha família, dos meus amigos que pegavam produtos comigo. Aí, comecei a montar o grupo de consórcio, peguei o grupo de consórcio, montei, e aí eu não tinha todo o perfeito gerenciamento, eu não sabia exatamente o que fazer, sabe? E eu tenho certeza, gente, que desde o início eu não extraía tudo que eu podia extrair do grupo de consórcio. E é isso que eu quero que vocês se atentem. Peguem caneta, peguem um caderno e anotem o que a gente vai conversar aqui, porque uma coisinha que você incrementa, uma coisinha a mais que você faz para fidelizar o seu cliente, ele já fica feliz, ele já fica satisfeito, sabe? E cliente feliz, satisfeito é cliente que compra mais, cliente que volta, né, para você, cliente que te indica para outras pessoas. Então, assim, ter um cliente fidelizado é vida e é muito importante na vida de uma consultora de sucesso, tá bom? Ó, sem mais delongas, eu quero primeiro falar com vocês sobre as tarefas que eu executo nos meus grupos de consórcio. Então, já montei o grupo de consórcio, como eu disse, eu não vou passar para vocês como que a gente faz para montar grupo de consórcio, não. A gente tem uma outra live somente sobre isso, tá? Já montamos o grupo de consórcio. Quais as tarefas pormenores que a gente tem que administrar? Né? Até para a gente saber o que entra, o que sai, a gente saber exatamente quanto que a gente está tendo de lucro, né? Então, vamos lá. Qual a primeira tarefa que a gente administra? Eu tenho um contato padrão e nesse contato padrão eu mando no grupo de consórcio para todo mundo ficar ciente de como vai funcionar o grupo de consórcio. E lá eu coloco as tarefas, as informações básicas, né? Por exemplo, esse consórcio vai ter duração de tal mês até tal mês. Todo mês, todos os participantes deverão pagar a parcela de R$50. Vou fazer o sorteio assim que todos estiverem no grupo para a gente saber da ordem de contemplação. E cada um na sua ordem de contemplação vai retirar R$500, por exemplo. E aí lá eu informo. Para fazer a retirada do produto, você tem que estar em dia com seus pagamentos. Coloco lá também na regrinha. Não está em dia, a gente adia o seu mês até você colocar os pagamentos em dia. Quando a pessoa quer, por exemplo, algum produto que está no estoque, alguma linha de mantimento, né, no seu grupo de consórcio, eu coloco lá, ó, é possível retirar produtos fora da vitrine. Aí, no mês de contemplação, eu mando pro pessoal o que é vitrine, o que é estoque, enfim. Eu coloco, gente, todas as regrinhas. Aí, por exemplo, para vocês que às vezes não trabalham com o Tapoé, trabalham com outras marcas, às vezes é importante, você tem que ver quais as informações são importantes colocar nesse grupo e para que os clientes todos tenham ciência, né? Por exemplo, quem trabalha com lingerie, antes de fazer o pedido, gente, usa a medida da vitrine, a medida da marca, para poder ter certeza que o tamanho é o seu. Se atente à cor que você está mandando, sabe? Esse tipo de coisa. É claro que você também, no momento que você vai passar o pedido, que você vai recolher, você reforça isso. Mas quando você já manda essa informação no início do consórcio, isso já ajuda. Por quê? Porque aí o cliente ele já vai ser direcionado para fazer o pedido seguindo aquela linha de raciocínio. Ele já vai saber que os pedidos dele tem que estar com o tamanho certinho, tem que saber a cor, sabe? Ele vai ter mais atenção. Então, quando você rodia isso o máximo possível no início, dá super certo. Outra coisa que eu coloco, gente, todo mundo que faz o pagamento até a data limite participa do sorteio de um mimo. Qual que é a minha data limite? Hoje, os meus grupos de consórcio, eu recolho o dinheiro, todos os pagamentos, até o dia 10. E aí, no dia 10, eu vou e passo o pedido do contemplado do mês. Então, todo mundo que faz o pagamento até o dia 10, que é a data máxima, eu faço sorteio de um mimo. Hoje, por exemplo, é dia 12, eu estava aqui terminando de atualizar minha planilha para fazer o sorteio dos mimos do mês de outubro. Hoje eu tenho 5 grupos de consórcio, então eu faço 5 sorteios de mimos. São 5 mimos que eu sorteio para meus clientes. E aí, quais que são os mimos que eu uso? A Tapoé disponibiliza pra gente alguns descanso de colher, separador de gema, tem alguns produtos assim, sabe? Eles são bem em conta e são muito úteis. Então eu aconselho vocês a procurarem quais são esses produtos que
são legais, o cliente vai gostar e, ao mesmo tempo, não vai ter tanto valor financeiro para você, tá? Porque o cliente tem que gostar, mas ao mesmo tempo também tem que causar um buraco no seu na sua parte financeira, né? Então você tem que ter atenção com isso. Então, o mimo, gente, inclusive quando eu vou vender o meu grupo de consórcio, né, para as pessoas, o mimo é uma das partes que eu falo. Eu falo, olha, no meu grupo de consórcio funciona assim, se assado, você paga por mês, retira o valor cheio todo de uma vez, eu já faço o sorteio, você já fica sabendo qual que é o seu mês, falo tudo bonitinho. E uma coisa legal é que todos os meses você pode ganhar um mimo da Tapoé. Por quê? Se você está com o pagamento em dia, eu faço sorteio entre todo mundo que está com o pagamento em dia. Então, se o consórcio dura 10 meses, são 10 chances que a pessoa tem de ganhar um mimo, desde que ela esteja, né, com os pagamentos em dia. Então, mimo é uma forma que eu uso, inclusive, para captar novos clientes e funciona demais. Agora, sobre esse mimo, já entrando, né, em uma dica que eu quero dar para vocês, não sei se vocês fazem o controle de planilha ou de caderno, não tem problema, tá, gente? Planilha ou caderno, qualquer um dos dois, vocês vão conseguir. É importante você colocar a data do pagamento referente a colocar o pagamento com a data do cliente. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque logo que eu comecei a fazer o grupo de consórcio, né, a fazer o gerenciamento, eu não colocava a data de pagamento. Eu colocava, eu não lembro se era um xizinho para quem pagava ou se era um sim. Era alguma coisa nesse sentido, eu não colocava a data. E aí depois, gente, para eu poder ver quem que pagou na data certinha, era um Deus nos acuda. Eu tinha que entrar em conversa por conversa no WhatsApp, às vezes entrar no banco e ver se tinha um comprovante, sabe? Era muito chato. E aí eu passei a colocar a data do pagamento. E a data do pagamento funcionou direitinho para mim. Por quê? Porque se o pagamento é até o dia 10, o que eu faço? Eu olho todo mundo que pagou até o dia 10 e coloco lá no site para poder fazer o sorteio do mimo. Deixa eu só fechar aqui, gente, o WhatsApp. Pronto. Ó, então, a dica que eu quero dar para vocês é justamente essa. A primeira, né? Acompanhe o pagamento dos seus clientes colocando a data. Fica mais fácil de você gerenciar. Hoje, eu vou contar para vocês mais ou menos como que é a minha planilha, tá? Hoje, como que é a minha planilha? Eu tenho uma fileira com o nome das pessoas, um pouquinho Alice, Emília, Bruna, Carla e assim vai. Coloco aqui o nome e aqui na horizontal eu coloco os meses. Aí começa janeiro, fevereiro, março, como são 10 meses, vamos supor, de janeiro até outubro. E aí, todo mundo que fez pagamento de janeiro, eu coloco a data em frente aos seus respectivos nomes. No mês de janeiro, né, eu coloco aqui a data. E aí, para eu fazer a conferência, é muito, muito simples. Eu criei uma linha logo embaixo de tudo e coloco lá o controle dos brindes. Então, no mês de janeiro, todo mundo que pagou até o dia 10 tem o sorteio do brinde. E quem ganhou o brinde? Eu coloco o nome da pessoa ali embaixo. Por quê? Eu fiz o sorteio do brinde, eu já acabei de fazer o sorteio, tá, gente? Geralmente eu faço numa live, ao vivo e tal. Acabei de fazer o sorteio do brinde, eu embalo, pego o nome daquela pessoa, coloco na minha entrega, no meu controle de entregas pendentes, já pego o mimo e coloco na minha caixa de pedidos para entregar. Já fica tudo separadinho, porque aí você não perde o rastreio, sabe? De quem que é quem que era o mimo desse mês, o pedido já foi separado, sabe? Eu faço isso. E eu tô numa fase tão legal, assim, ainda seguindo no mimo, que muitos dos meus clientes já ganharam mimos. Então, o que eu faço? Fiz o sorteio do mimo. Já sei quem que é a pessoa? Eu faço uma foto dos mimos que eu tenho em casa, mando a foto para ela e falo, olha, eu tenho essas opções de mimo, qual que você vai querer esse mês? E aí a pessoa fica super feliz, né? Escolhe qual que é o mimo que é melhor para ela. Por exemplo, se o cliente já tem um descanso de colher e precisa de 2, pede mais um descanso de colher. Aí eu mando, geralmente eu mando o que eu tenho em casa, tá? No estoque, eu não faço pedido não. E aí o cliente escolhe. E isso tem funcionado demais, gente. E outra coisa, quando você coloca a data do pagamento, preenche direitinho, você sabe quanto que entrou naquele mês. O mundo, né? O mundo perfeito, onde todo mundo paga e dá tudo certinho, é você dar entrada no valor total. Por exemplo, meu consórcio são 10 pessoas pagando R$50.
ou seja, R$500 por mês que eu arrecado. Então, o certo é entrar R$500 no final do mês. Só que a gente sabe que às vezes tem um mês ou outro que a pessoa não consegue pagar, tem uma pessoa que vai atrasa, enfim, a gente tem que ficar de olho em quanto entrou nesse mês para a gente saber se a gente teve lucro ou não. Por quê? Vamos supor que a Emília é a contemplada, ela vai tirar R$500 de Tapoé, mas a Alice não pagou R$50. Então aí você vai fazer seu pedido dos R$500 da Emília e aí só que você tem 450 para poder pagar. Tudo bem, você vai retirar sua porcentagem. Vamos supor aí que a sua porcentagem dá, vamos pôr R$100 que você teria. Só que como a Alice não pagou, você vai ter só R$50 de lucro. E como que você vai ver esses R$50 de lucro no final? Você inseriu os pagamentos. Você inseriu os pagamentos, sabe que deu 450. Depois, quando você gerou o boleto, né, para poder retirar os produtos da Emília, aquele boleto seu deu R$400. Aí você vai colocar lá R$400 de entrada e 450 de entrada e 400 do boleto que saiu. E aí você lucrou somente R$50. Quando você tem esse controle, você consegue ver o que entrou, o que saiu, quanto que você teve de lucro. Isso é muito importante, tá, gente? Vou falar pra você que é a parte, não vou dizer que é a parte mais importante não, tá? Mas é uma das partes mais importantes, porque é o que eu falo aqui. Quando você vê o dinheiro entrando, você tá vendo a sua rotina como consultora realmente dando certo. Você realmente está vendo lucro, isso te dá até empolgação para seguir trabalhando. Agora, você não tem como ver se você está tendo dinheiro ou não, você não tem nem motivação, né? Então, faça esse controle, gente. Coloca numa folha só as entradas, né? Só os pagamentos. E na outra coloca as saídas. Porque fazendo dessa forma, você vai ter o controle de entradas e saídas e quanto você realmente lucrou. E isso é muito importante, tá? Isso é um passo muito importante na vida de uma consultora, né? De uma pessoa que quer crescer e alavancar suas vendas como consultora em venda direta. Agora, sobre o gerenciamento dos pagamentos, deixa eu contar para vocês como que eu faço. Esse vídeo de hoje é um vídeo muito legal, vocês veem que eu tô bem soltinha, porque como é uma coisa que o grupo de consórcio eu faço desde sempre, mas eu fui melhorando ele aos poucos, eu fui melhorando os processos, né, ao longo da minha jornada como consultora. Então hoje tá um processo tão fechadinho, gente, tão legal, que assim, o que pode acontecer? Uma pessoa não pagar. Mas mesmo essa pessoa não pagando, eu consigo me preparar, sabe? Porque graças a Deus eu não é somente consórcio, eu tenho rifa, eu tenho outras cobranças. Então assim, como eu tô ali sempre de olho nos números, eu consigo me preparar, eu consigo não ser pega de surpresa, sabe? É muito importante. Façam isso, gente, ouçam isso que eu tô falando com vocês. Peguem papel e caneta, anotem, vocês vão ver que no futuro vocês vão me agradecer, vai dar tudo certo. Tá, agora falando sobre o gerenciamento desses pagamentos, né? Eu falo no grupo mesmo, como que eu faço? Eu tenho alguns contatos, eu não gosto de contato padrão para enviar para o cliente, tá, gente? Eu gosto de contato padrão, eu gosto de contato personalizado. Você entra em contato com o cliente, você chama ele pelo nome, fala sobre o assunto que você quer abordar, enfim. Mas eu tenho alguns contatos padrões, por quê? Esses contatos padrões, primeiro que eles me norteiam sobre o que eu vou falar com o cliente. E segundo, que além deles me dar um norte, né, o que eu tenho que falar, quais pontos eu tenho que abordar na conversa, todo início de mês eu tenho que mandar contato, eu tenho que mandar mensagem nos meus grupos de consórcio. Por exemplo, hoje eu tenho 5 grupos de consórcio, com 10 pessoas cada grupo, são 50 pessoas. Pensa se eu fosse mandar mensagem personalizada para cada um desses clientes, né? Então, o que eu fiz? Eu defini uma mensagem padrão, bem amigável, e mando todo início do mês. Eu gosto de mandar no dia 1º. Se o dia 1º cai, por exemplo, no domingo, aí eu não mando. Mas se cai no sábado, na segunda, eu mando o dia 1º mês do mês. Aí eu mando lá no dia 1º essa mensagem padrão, que eu já pensei, uma mensagem bem amigável, com todos os pontos que a gente tem que abordar. Eu mando essa mensagem e qual que é o teor dessa mensagem inicial? 3 coisas. Primeiro, eu mando mensagem anunciando quem que é o contemplado do mês. Eu anuncio o contemplado do mês. Segundo, eu mando qual que é a vitrine que está vigente
e que o contemplado vai poder escolher seus produtos. Por que eu faço isso? Quando eu mando a vitrine vigente no grupo do consórcio, as outras pessoas vão ver também a vitrine, vão ter acesso ao link. E isso vai ajudar elas criarem uma certa vontade, né? De ver o link, de participar, de comprar mesmo na vitrine. E acontece muito, tá, gente? Acontece muito. Eu mando no grupo de consórcio e o pessoal aproveita e compra também, mesmo quem não é do mês, quem não é o contemplado. E a terceira coisa que eu aviso é a data máxima. Aí eu falo, gente, a data máxima para o pagamento nesse mês, porque assim, ó, a minha data máxima é o dia 10. Mas se o dia 10 cai no feriado ou no final de semana, e aí eu faço o cálculo. Ou eu coloco o dia para frente, dia 11, dia 12, ou eu volto. Eu coloco, por exemplo, dia 9. Eu faço esse cálculo. Então eu mando no grupo qual que é a data máxima do mês e reforço lá qual que é a minha chave Pix para todo mundo fazer a transferência. Então, essa mensagem padrão, olha pra você ver o tanto de coisa que ela já fez. Mensagem bem amigável. Eu começo, olá pessoal, espero que estejam todos bem. Estou enviando essa mensagem para anunciar o nosso contemplado do mês. O contemplado é tchananã, e coloco lá o arroba da pessoa, seleciono ela. Pessoa, vou te mandar a vitrine vigente, nós vamos escolher os pedidos juntos, se você tiver alguma necessidade, a gente vai conversando e tal. É claro, isso que eu coloco na mensagem, é legal para o cliente ver que eu estou tratando o outro bem tratado, mas eu vou mandar a mensagem também no privado pro contemplado, né? Para poder falar com ele, que se ele tiver alguma dúvida, se ele tiver uma necessidade especial, algum produto específico que ele queira, que aí eu vejo se tem na oferta da hora, que eu vejo se tem no meu estoque, sabe? Mas eu mando essa mensagem lá no mensagem padrão. E aí depois eu falo, lembrando que todos que efetuarem o pagamento até a data tal vão participar do sorteio de um lindo mimo esse mês e a minha chave Pix é a tal. E mando o pessoal. Coloco também, né, qual que é o valor da parcela. Mas assim, funciona demais essa mensagem. Ela aborda tudo que tem que abordar no grupo de consórcio. E para mim, assim, ela é uma mensagem que foi sendo melhorada, né, ao longo da minha vida como consultora. E ela foi sendo melhorada e abordando todos os pontos que eu acho legais de serem abordados, né? Apresenta o contemplado, manda a vitrine, já fala qual que é o valor, manda o Pix, pronto, fala tudo. Isso no dia 1º. Então tá, vamos supor que a data máxima para o pagamento foi no dia 10, tá? Que é o padrão de ser. No dia 10, eu mando uma nova mensagem padrão. Uma nova mensagem padrão. E a mensagem padrão, o que eu faço? Eu escolho um produto, que eu sei que está sendo muito legal na vitrine. Eu escolho um produto e eu cito esse produto na mensagem. Como que eu faço? Olá, pessoal, estou passando para avisar para vocês que hoje é o último dia. Eu mando essa mensagem padrão no dia 10, gente, independente se todo mundo já pagou ou não, tá? Por quê? É uma forma de enviar produto, é uma forma de ter contato com o cliente. Então, todo mundo pagou? Eu envio a mensagem. Não pagou? Eu envio do mesmo jeito, tá? Beleza. Aí eu mando e falo, passando para avisar para vocês que hoje é o último dia para participar do sorteio do mimo. Todo mundo que pagar somente até hoje vai participar do sorteio do mimo, referente aos pagamentos desse mês de outubro, por exemplo. Aí mando lá para eles. Aproveito para mostrar para vocês o produto X que está na vitrine Y. Esse produto é assim, 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 assado. Ele pode ser usado dessa forma. Vou deixar com vocês aí uma imagem, um vídeo. E agradeço. E aí, gente, eu usei a mensagem para, além de cobrar o pessoal, porque às vezes tem alguém que não pagou ainda, né? Mas se a pessoa já pagou, eu mostro a vitrine vigente. A pessoa já fica sabendo que tem aquele produto na vitrine. E aí eu mando uma imagem, um vídeo de demonstração. Essa mensagem do dia 10, ela também é outra mensagem muito legal e que funciona demais, tá? Então, assim, manda mensagem no dia 1º, manda mensagem no dia 10. Ô Fran, vamos supor que a pessoa não pagou no dia 10. O que você faz? No dia 11, um dia depois, eu mando a mensagem. Olá, fulano, eu notei que eu não
eu notei que não caiu aqui o seu Pix, não recebi o seu pagamento. Você pode verificar, por favor? Mando para ele. E aí a pessoa vai te responder e você vai seguindo com a conversa com o cliente, né? Você faz a cobrança de forma respeitosa, é claro, com toda a educação que eu sei que vocês têm. Mas no dia 11, um dia depois, você já entra em contato com o cliente. Ele provavelmente vai te pedir um prazo, porque se não pagou até ontem, né, ele vai te pedir um prazo. Se ele te pedir um prazo, por exemplo, semana que vem eu vou te pagar, Fran, terça, quarta, coloca lá no seu planner, na sua agenda, entrar em contato com o cliente daquele dia. E aí? Desculpa, gente. E aí você já tá sabendo que o seu pedido vai ser sem aquele valor. Já tá sabendo que esse pedido é sem aquele valor. Por que é importante você saber de quanto que você vai ter de entrada para poder pagar os seus boletos? Porque às vezes surge uma oportunidade, na hora que você está passando o pedido, não sei exatamente como é em outras marcas, mas na Tatuapé tem muito isso. A gente, na hora que está passando o pedido, a gente consegue pegar alguns produtos com preço melhor. Só que, se eu sei que eu estou defasada 50, 100 reais de pagamentos, eu não vou poder aproveitar essa oportunidade. A menos que eu esteja com uma rifa em andamento e a rifa tá dando tudo certo, ou que eu fiz outras vendas e as vendas estão dando tudo certo e eu sei que eu tenho aquele lucro para repor. Se não for o caso, eu não invisto. Agora, se eu tenho dinheiro, eu invisto. E aí, mais uma vez, eu repito para vocês a importância de você saber tudo que entra, tudo que sai. Sabendo tudo que entra e tudo que sai, você consegue tomar esse tipo de decisão sem tomar essas decisões no escuro, né? Que é misericórdia, gente, a gente não pode fazer isso, pelo amor de Deus, tá? Isso é muito importante. Uma outra pergunta que eu quero abordar com vocês aqui sobre grupo de consórcio. Ô Fran, e quando alguém pede pra gente para poder retirar o produto e não é o mês daquela pessoa? Eu vou repetir o que eu acabei de falar. Quando você sabe o que entra, o que sai, você sabe se você tem lucro ou não. E se você sabe se você tem lucro ou não, você toma essa decisão de forma assertiva. É muito legal você ter o seu lucro completinho. O cliente pede para você para retirar alguma peça, né, uma ou duas peças, você fala, não, pode retirar, não tem problema. Você vai lá e retira. Mas aí você sabe quanto que está saindo, quanto que saiu para o consórcio e quanto que entrou. Você sabe. Agora, você não tem esse controle. O cliente te pede para fazer uma retirada. Você não sabe se isso vai te deixar no positivo ou no negativo. Vai lá e tira. Né? Aí não é legal. E aí, por isso que eu falo, é importante você ter essa gestão. É importantíssimo na vida de uma consultora realmente de sucesso. Por quê? A gente pode conversar sobre isso numa outra live, né? Sobre tarefas importantes, administrativas e tal. Uma tarefa que eu faço todas as vezes que vira o mês é definir qual que é a minha meta de vendas diária, semanal e mensal. E aí, quando você tem no seu grupo de consórcio ativo, com as vendas ativas, você sabe quanto de meta de venda que você tem que fazer, você toma essa decisão com base nos números, com base no que realmente vai acontecer, sabe? Por exemplo, você tem um cliente, o cliente vai falar com você assim, ô Fran, eu quero pegar o produto fora do consórcio, vou até incrementar esse exemplo aqui, eu quero pegar o produto fora do consórcio, eu não vou nem conseguir te pagar o consórcio esse mês, não. Gente, você tem o seu processo definido, você sabe como que funciona o seu grupo de consórcio. Se o pagamento não está em dia, ele nem retira o produto dele, ele vai querer antecipar ainda, sabe? E eu tô falando isso com vocês, por quê? Porque já aconteceu isso comigo, já aconteceu. E é claro, você vai lembrar o cliente, o lembrete que você mandou no início do grupo de consórcio, falando que só tem que estar com o pagamento todo em dia para retirar os produtos. Aí você fala com ele, esse lembrete aqui é para pagamento em dia, é para retirar tanto os produtos do seu mês de contemplação, quanto para retirar fora do mês de contemplação. Se não está em dia, não retira. Não retira. Lembra isso do seu cliente, gente. Pronto. Lembrou, acabou. É muito simples, tá? O grupo de consórcio, ele tem muitos pormenores, né? Muitas administraçõezinhas, muitas coisinhas que podem ser feitas e melhoradas, mas
Quando você sabe o que você tem que fazer, você desenha, esse dia eu vou fazer isso, naquele dia eu vou fazer aquilo, essa data é dia de fazer isso. Fica mais fácil. Você não perde tempo pensando o que você pode fazer para poder melhorar o seu grupo, para poder melhorar o seu controle. Não perde tempo pensando se, ai meu Deus, será que eu peço esse negócio para essa menina? Eu não tenho certeza se todo mundo pagou, sabe? Tenha gestão do seu grupo de consórcio, gente. Sabe o que entra, sabe o que sai. Uma outra coisa muito importante. Quando você faz o pedido do seu grupo de consórcio, não sei como é o controle de vocês, mas eu, além das características que eu coloco do produto, valor e tal, qual que é a campanha, eu coloco qual foi a data do pedido também. Qual foi a data daquele pedido? Sabe por quê? Porque, vamos supor que o cliente faz um pedido fora da época dele. E aí depois, você fala com ele, no mês de contemplação dele, olha, seu valor é R$500. Só que lembra, você pegou uma EcoTupper lá de R$30. Tal mês assim. Eu vou falar com você, não lembro disso não, Fran. Aí você vai falar, não, mas você pediu. Aí você vai lá no WhatsApp e não tem conversa. E aí? Como que faz? Você fala, não, foi nessa data aqui, você fez o pedido e eu te entreguei a sua EcoTupper. Entendeu? É uma informação que eu passei a colocar na minha planilha. E aí eu vou, na minha conversa, eu consigo rastrear com mais facilidade. Se não tiver nas duas conversas, aí é complicado mesmo, né? Mas uma das duas vai ter. Quando você tem a data, quando você tem informações maiores sobre aquele pedido, não tem como você inventar uma data, né, para colocar lá. Então é isso, gente. Você tem que ter o controle, você tem que saber gerenciar. Uma última reflexão que eu quero falar com vocês sobre o grupo de consórcio, eu espero, ficou um vídeo grande, porque é muita coisa mesmo, é muita coisa. Espero sim que vocês tenham anotado muita coisa para poder melhorar o processo de vocês. Espero ter ajudado de verdade. Mas uma última reflexão que eu quero falar sobre o consórcio e sobre qualquer coisa na vida, eu acredito o seguinte: hoje você tem um carro pequeno, carro de 2 portas, não tem nem um porta-mala muito grande, ele é pequenininho e tal. Mas se você não sabe gerenciar esse carro, você não é grata por esse carro, não vai chegar o carro grandão de 4 portas, um porta-mala gigante, sabe? O que vai te abençoar cada vez mais. Seja grato e saiba administrar o seu carrinho pequenininho que você tem hoje. Porque daqui a pouco, quando Deus vê que você já sabe administrar, que você já tem você já está no controle da situação do seu carro pequenininho, ele te abençoa com o maior, tá bom? Estou usando essa analogia do carro, mas serve, por exemplo, o grupo de consórcio. Se você tem um grupo de consórcio, você não sabe exatamente o que você faz, você não sabe gerir ele da melhor forma possível, não vai ter como, né? Entrar no novo grupo de consórcio. Por quê? Porque aí você vai ficar mais doido ainda. Você não tá conseguindo um, pensa 2. Aí você fica mais doido ainda, tá? Acabei de lembrar que eu não falei uma coisa com vocês, gente. Mantenha um contato ativo com o pessoal que tá no seu grupo de consórcio. O que eu faço? Eu tenho as minhas metas diárias de contato ativo. Eu entrar em contato com os clientes. E aí, o que eu faço? Claro que o pessoal que tá no meu grupo de consórcio, eles estão na minha relação de clientes, né? Eu tenho a minha gestão de clientes e eles estão lá. Eu entro em contato com eles para oferecer meu estoque, para oferecer um desafio da vitrine, sabe? Claro, de acordo com o perfil de cada cliente. Mas eu entro em contato com eles. Eles não ficam lá no grupo de consórcio mofando, esperando só o dia deles de contemplação, não. Claro que não. Eu tenho contato ativo com eles. Eu procuro fazer o contato pelo menos uma vez no mês. Aí um mês eu ofereço estoque, no outro mês eu ofereço uma rifa que está em andamento, no outro mês eu ofereço um desafio. Vou fazendo aí essa gestão, né, de acordo com o perfil dele, o que eu posso oferecer. E eu arranco o máximo de informações até sobre o cliente mesmo, para eu colocar na minha planilha, para eu conhecer melhor o cliente e fidelizar ele. E ao mesmo tempo eu faço vendas, lucro cada vez mais, tá? Grupo de consórcio, gente, é uma excelente oportunidade. Você vai ter o seu dinheiro fixo todos os meses e você vai ter o contato, a possibilidade de ter o contato com o seu cliente também, tá? Então é isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu agradeço muito a companhia de vocês. Peguem papel e caneta, anotem tudo. Se você viu essa live sem papel e caneta, esse vídeo sem papel e caneta, pega e anota tudo.
e não somente anote, coloque em prática, tá? Defina ali qual vai ser seu horário que você vai trabalhar todos os dias como consultora e coloque em prática, porque é sucesso, dá super certo, tá bom? Quero agradecer vocês, muito obrigada pela companhia. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu espero ter acrescentado muito na vida de vocês. Beijo, gente. Até a próxima.